Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e eu me comprometo a dessa vez gravar um vídeo com menos de 10 minutos para ficar mais cômodo para mim, porque é mais rápido para subir para o YouTube e fica também mais fácil para as pessoas verem até o final. Pois bem, e contrariando as minhas promessas do vídeo anterior, não vou falar sobre um determinado filme nem sobre a minha coleção de livros de RPG. Eu parei agora para comentar sobre o último gibi que eu li, que no caso é uma reedição, uma republicação de uma obra já clássica do meu cartunista ou desenhista brasileiro preferido, que é o Flávio Colim. E eu vou falar sobre nada mais, nada menos do que a Guerra dos Farrapos, de Tabajara Ruas e Flávio Colim. É da editora Comic Zone. Que, enfim, né, eles publicam muito material underground, muito material argentino, e eles vêm se dedicando agora a casualmente publicar ou republicar obras de autores nacionais, que esse é o caso. É o primeiro volume do que eles prometem ser uma coleção de obras do Flávio Colim. Pois bem, né? Eu acho que vale a pena. Ele tem esses tons quentes, ele vem com marca-página também, a Guerra dos Farrapos, né? Que foi uma guerra civil que aconteceu no sul do país, que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul. Tem essa guarda aqui que é espetacular. E o que eu mais gosto do Flávio Colim é do quanto ele consegue ser sintético e estilizado na sua obra, e enfim, é daquele tipo de autor, ou de desenhista no caso, que você bate os olhos no desenho e sabe que é o Flávio Colim. Ele ao longo da carreira, a impressão que eu tenho é que ele foi simplificando ao máximo a arte, deixando ela cada vez mais estilizada, mas ao mesmo tempo ela é hiper difícil de ser copiada. Eu já vi muita gente tentando copiar o trabalho do Flávio Colim, ou não fica um bom resultado, né? Fica tétrido, ou fica muito afastado do trabalho do mestre. Aqui nessa obra, como tem uma longa introdução ou prefácio à obra, primeiro da autora de um romance que até foi adaptado pela Globo, que é A Casa das Sete Mulheres, que ela tece elogios a uma pessoa que eu acho que foi professor de história dela no tempo da escola, que foi o Tabajara Ruas, que é o roteirista do gibi. E depois no final tem uma mini biografia dos dois autores. Para quem não sabe, o Flávio Colim é brasileiro. Ele nasceu no início da década de 30, na verdade em 1930. E se não me engano ele morreu infelizmente em 2002. Ele deixou uma série de obras. O primeiro trabalho dele de destaque é... Meu Deus! Até foi lançado recentemente. Vou aqui pegar a cola que eu esqueci. Eu acho que é o... Meu Deus, eu esqueci o nome. Que é um trabalho gigante, saindo uma obra assim num formato gigantesco, que eu não tive coragem de comprar. Eu achei muito grande. Eu acho que era... Cadê? Qual é o nome da primeira? Ah, O Vigilante Rodoviário. Saiu recentemente numa edição, entre aspas, no tamanho da folha na qual ele desenhava, um volume gigantesco, não por ter muitas páginas, mas porque de fato ele é bem grande. Eu acho que eu nem teria espaço aqui para guardar na estante, e eu me sinto um pouco assim desconfortável em comprar por causa disso, né? Para não ficar entulhando muita coisa. Mas tirando esse volume e todos os outros que recentemente foram publicados ou republicados aqui no Brasil sobre o Flávio Colim, eu comprei. E nesse caso, né, repetindo uma expressão que aparece no prefácio da obra, o Flávio Colim foi vamos chamar de um folclorista nacionalista. Ele fazia questão de dar um destaque a temas, a personagens e a problemas tipicamente brasileiros, né, que nos caracterizam, tanto em relação à fauna e à flora, quanto ao folclore, tipos regionais, acontecimentos históricos, nossas principais cidades de destaque, que é o que acontece aqui na Guerra dos Farrapos, que ele trata dessa revolta, dessa rebelião civil, ou dessa guerra civil, que aconteceu ali em meados de, eu acho que é 1830, 1834, eu acho que é essa data.
deixa eu ver aqui para conferir, 1834, na região sul do país, como, entre aspas, um reflexo, né, da perda da província mais setentrional, né, que era da Cisplatina, Guerra do Paraguai, e havia toda uma série de movimentos que estavam pipocando em várias regiões do país, né, no Pará, na Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, e aqui nessa província do Sul, né, nas províncias do Sul. Nesses movimentos não simplesmente em busca da independência, mas em traços de substituir o império por um governo republicano federalista. Até a revista é cheia de referências a personagens históricos, né, personagens que de fato existiram, participaram da Revolução Farroupilha, e que, entre aspas, pelo que deu para entender, pelo que o Tabajara Rose e o Flávio Colim expressa aqui através do livro, ou do gibi, é de que havia essa tentativa, repetindo, de transformar o Império numa república federalista, ou a República Rio-Grandense daria, entre aspas, um exemplo para as demais províncias se decretarem, entre aspas, repúblicas, para que elas compusessem, entre aspas, uma república brasileira, entre aspas, né? E foi um movimento que durou, assim, sei lá, talvez uns 10 anos, um movimento bem longo, e, entre aspas, como é que se diz? Foi duramente ou severamente reprimido pelas forças do Império, né? Enfim, aí tem a questão do Floriano Peixoto, Anita Garibaldi e uma série de outros personagens históricos que são importantes, tanto para a história em âmbito nacional, quanto a história em âmbito regional, né? Há destaque para personagens do interior do Rio Grande, etc, né? E, pelo que deu para entender, originalmente foi uma obra que foi publicada em homenagem a um aniversário da Revolução Farroupilha. A primeira tiragem contava com mais de 130 mil exemplares, que foram fartamente distribuídas pelas escolas públicas no Rio Grande do Sul. Depois, só que ela foi publicada, acho que num formatinho, né? Aquele formato bem pequeno, né, das histórias em quadrinhos. Depois, bem posteriormente, ela foi publicada pela LPM, que é uma editora, e nesse último ano, em 2022, ela foi publicada nesse formato gigante pela Comic Zine, né? Ou Comic Zone. Eu vou mostrar, para quem não conhece, né, a obra do Flávio Colim. Eu vou dar uma folheada, mostrar algumas páginas, e para vocês perceberem que, de fato, é um trabalho bem estilizado, todo em preto e branco. E repetindo, o que mais me chama a atenção no Flávio Colim é o fato de que ele sintetiza ao máximo a figura humana, as paisagens naturais. Ele capricha assim, no preto, é uma coisa assim, bem enchapada, é o preto, bem forte. E ao mesmo tempo você, apesar dos traços serem aparentemente simples, ele compõe quadros que são bem representativos dos momentos históricos que ele quer representar. Ele sempre enfatiza esses elementos regionalistas, né, como a fauna e a flora, as paisagens naturais, os tipos regionais, e aqui essas cenas de batalha que são grandiosas. Eu acho que o tamanho da obra, acho que dá um destaque especial. Aqui é: viva a República Rio-Grandense, viva a Independência, viva ao Exército Republicano, né? Eu só sei que, enfim, é um trabalho incrível. Assim, tem um problema do preço, que é relativamente caro, mas para o formato da obra, para o tipo de material que é apresentado aqui, agora, é um tipo de material que deveria estar disponível nas bibliotecas das escolas públicas, né? Acho que o governo federal deveria fechar uma parceria com editoras como a Comic Zone para levar esse tipo de material para as escolas públicas, porque se diz muito que o jovem, que o adolescente dos dias da geração atual não gostam de ler, não tem contato com a leitura, mas eu acho suspeito que seja mais um preconceito do que o que de fato ocorre. Porque pelo menos no meu trabalho eu percebo que há um grande interesse então, dos adolescentes, pelos jovens, pela leitura. O que falta
são obras que chamem a atenção deles e um acesso mais próximo desse tipo de material. Enfim, por enquanto é só. Eu só queria realmente passar por aqui para registrar a leitura do dia, que foi A Guerra dos Farrapos, do Tabajara Ruas e do Flávio Colim. Eu não só recomendo essa obra do Flávio Colim, mas assim também como qualquer uma outra deles que vocês tenham acesso, como aquela sobre o Coronel Fawcett, Os Estranhos Hóspedes do Hotel Nicanor. Esse eu gostaria muito de comprar, mas eu ainda não consegui, porque se não tem na Amazon, parece que você só consegue encontrar em livrarias especializadas ou no site da própria editora. Então não consegui comprar ainda, né? Porque ela é cara, parece que é R$ 80, mas o frete fica um preço assim exorbitante. Enfim, não consegui comprar. Mas eu aguardo que a editora Comic Zone continue com a sua coleção Flávio Colim e lance outros títulos da obra. Esse é o primeiro, tem mais um, que é aquele famoso falando sobre o Coronel Fawcett, que assim, foi um dos grandes exploradores do século XX. Ele serviu de inspiração, por exemplo, para personagens do cinema como Indiana Jones. Tem um filme recentemente sobre ele, tem livros sobre ele, canais no YouTube que comentam sobre ele, e tem essa obra do Flávio Colim. Então, enfim, deixo de novo a recomendação da leitura da Guerra dos Farrapos, do Flávio Colim. Até vou ler o texto que aparece no fundo da obra, que ele diz o seguinte: tem uma breve citação a um fragmento do texto, né, que ele diz: em todos os ângulos da província, bradamos por independência, república, liberdade ou morte. A Revolução Farroupilha é um dos mais importantes eventos históricos do Brasil, e a Guerra dos Farrapos é a mais notória quadrinização dessa epopeia rio-grandense. Escrito por Tabajara Ruas, esta adaptação traça um panorama que contempla os principais aspectos e personagens da Guerra Civil de 1835, reconstituída no inconfundível traço do Flávio Colim. E diferente do que acontece com outras obras do gênero, né, que histórias em quadrinhos que retratam acontecimentos históricos, ele não é chato, ele é sintético, mas sem ser, como se diz, superficial, e ele apresenta uma trama relativamente complexa, né? Você fica ali instigado para ver qual será o desfecho daqueles personagens. Enfim, né? Uma obra impecável, um clássico dos quadrinhos nacionais. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura.